Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Pois bem, acho que antes de começarmos tens um agradecimento, não é? Tenho, que quero muito agradecer a mensagens que recebi, às pessoas que me enviaram mensagens, especialmente... Por causa do que falaste do problema com a tua filha, certo? Por causa do problema que eu expus, não é? Ok. Com a minha filha mais velha. Principalmente a pessoas que se deram ao trabalho de me enviarem mensagens a sugerir livros, a sugerir artigos, vídeos e às quais eu respondi. Eu respondi a todas individualmente. Mas de qualquer maneira quero deixar aqui o meu grande agradecimento e isso também prova que estão atentos, Exatamente. Que gostam do nosso podcast e dos temas que a gente aqui traz. Poderão eventualmente gostar mais de uns que de outros, normal. Mas não é demais agradecer e eu agradeço. Isto é uma coisa que no fundo acaba por nos deixar extremamente felizes por sabermos que estamos a agregar valor com as temáticas que trazemos. E depois também uma coisa interessante que aconteceu no último episódio, porque no último episódio eu recebi mensagens e sobretudo e-mails, portanto quando as pessoas me respondem, quando são subscritores, eu mando um e-mail a dizer que tem vídeo novo, que foi um dos episódios mais... Eu não sei se a palavra que utilizaram foi essa, mas eu vou de alguma forma dar aqui um enquadramento diferente. O mais visceral, ou seja, no sentido em que nós deixamos sair cá para fora aquilo que estava cá dentro mesmo, não é? Sobretudo tu, que te abriste e que te vulnerabilizaste no fundo, e eu também, e muita gente me falou da questão de eu ter falado da traição e etc. Eu acho que é assim, nós só agregamos valor se não tivermos filtros. E eu acho que o que vamos falar hoje, e espero que gostem também da temática de hoje, que também não vai haver filtros, até porque eu se calhar tenho uma perspectiva diferente da Maria José. Algo que nós já tocamos muito ao de leve, talvez na primeira temporada, mas agora numa perspectiva diferente. E fazendo aqui o enquadramento com um episódio da Frequência da Cocriação que eu publiquei na passada quinta-feira. Na passada quinta-feira eu falei sobre a questão da transmutação, de nós conseguirmos transformar uma energia negativa em algo positivo, de nós conseguirmos encarar os nossos problemas como oportunidades para irmos mais fortes em direção aos nossos objetivos e tantas outras coisas. Portanto, se não viram, vejam, e se não sabem do que a Maria José estava a falar há bocado do agradecimento, vejam o episódio anterior, ok? Está sempre no canal do YouTube e no Spotify. Mas eu hoje quero falar sobretudo das redes sociais e sobre de que forma as redes sociais, de uma maneira silenciosa e sobretudo o algoritmo nas redes sociais, está a condicionar toda uma sociedade, está a trazer problemas mentais, está a trazer desequilíbrios nas nossas famílias, está a trazer perturbações no nosso sono, está a trazer um grau de dependência muito grande, porque eu acredito que não há ninguém que ao longo do dia não vá pelo menos uma vez ou duas só ver o que é que está a acontecer. Só que o que nós não percebemos é que o algoritmo aprende aquilo que nos deixa mais tempo dentro daquela rede social, porque eles, no fundo, é o negócio deles. Quanto mais tempo estás lá dentro, mais estás exposto à publicidade e mais ganham dinheiro com isso, não é? A questão é que, normalmente, conteúdos positivos, construtivos, motivacionais, não trazem muito engajamento, porque muitas vezes, e isto acontece inclusive com os nossos episódios, as pessoas às vezes têm ali um clique, têm um insight, têm ali uma luz, não é? E vão para a prática, para a vida real, pôr em prática, não é? O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que nos deixa desconfortáveis, e vamos já falar, porque tu há bocadinho estavas a dizer que ias falar precisamente sobre isso, tudo aquilo que nos incomoda, que nos revolta, que nos deixa desconfortável, nós tendemos a passar mais tempo para saber o que é que se passa, nomeadamente a questão da interação nas redes sociais, nos comentários. E eu falo muito sobre a energia que as pessoas empenham em ir discutir o famoso que teve uma polémica, ou que foi apanhado pela polícia, ou isto ou aquilo, um conflito armado num país, qualquer coisa na política de um partido que a gente não simpatiza. A forma como nós nos empenhamos e nos entregamos a discutir e a mostrar a nossa posição, sem compreendermos que, isto agora é a minha visão, vou já para o final, a nossa opinião é irrelevante. Normalmente, as pessoas que estão a ser alvo daquilo que está a acontecer, vamos imaginar que há um problema com um ator ou com um músico, certo? As pessoas estão a viver a vida delas e somos nós que estamos a chatear por elas. E eu pergunto, o que é que aconteceria se tu transmutasses essa energia e esse empenho que tu tens a defender A ou B, a dar o teu ponto de vista,
quando não, obviamente, em assuntos que tu não podes ter qualquer tipo de mudança. Ou seja, não é a tua opinião que vai fazer com que alguma coisa mude. Entendes? Quando a tua opinião faz com que haja uma mudança, acho que sim, que deve ser interventivo, certo? Mas quando não acontece isso, eu pergunto, as pessoas às vezes estão 2 e 3 horas envolvidas por dia naquele assunto e queixam-se que têm problemas na vida e não fazem nada para resolver os problemas deles. E eu pergunto, se empenhasses e se investisse essas 2 ou 3 horas na tua vida, não era muito mais produtivo? Deixo aqui a pergunta. Bom, para começar, tu muitas vezes, o que falaste agora é o que tu me dizes a mim diretamente muitas vezes. Ok. Mas já alguma vez te perguntaste porque é que eu te digo? Não. Não é em relação àquilo que eu vejo em estudos e etc. Eu tenho um ponto de referência, que é o que eu vejo acontecer, ou que vi acontecer nestes 11 anos de mentoria. Certo. E que nós vemos nos experience, não é? As pessoas falam, e você viu aquilo que aconteceu na rede social E tal? nós não sabemos muitas vezes nada do que elas falam. Precisamente, porquê? Porque o algoritmo vai ajustando os conteúdos para aquela pessoa, ok? Mas peço desculpa de interromper. Pronto, mas é assim, eu tenho uma visão completamente diferente da tua. Okay. Eu vou dizer completamente porque eu não sou da tua opinião. Eu acho que há assuntos que não merecem atenção. Ok. Ok? E vou exemplificar. Ok. Por exemplo, aqueles reality shows de televisões, sim, que eu não vejo, nunca vi, sinceramente não tenho nada contra, mas são coisas que não aprecias. Não aprecio. E portanto eu não entro, nem quero, e acho que é um desgaste de tudo. Aí é onde estou de acordo contigo. Há determinados assuntos, determinadas coisas que eu acho que é um desgaste de energia da pessoa que não... Infrutífero. Completamente não dá infrutífero. Enfim. E tudo o que é assim fútil desse tipo de coisas. Okay. Agora, quando se trata de outro tipo de coisas... Como por exemplo? Como por exemplo, política. Ok? Política, não vou esmiuçar, não vou pormenorizar, mas eu acho que nós devemos ter uma intervenção, sim. A minha maneira de ser já é diferente. Mas em que sentido? Dizermos com que estamos de acordo ou não estamos de acordo. Tu não achas que o mecanismo legal e o mecanismo que foi criado para todos os países democráticos, para tu poderes expressar a tua opinião, é uma coisa chamada eleições? Não é aí que te expressas? Não, sim. E agora eu pergunto, tens 4 anos de governação, vamos imaginar agora, que em Portugal, temos 4 anos de legislativas e de autárquicas, certo? Se tu estás descontente com alguma coisa, nas próximas eleições, vais votar noutra pessoa, certo? Ou naquilo que tu acreditas. Certo. Se eventualmente, e aí sim, também nós, e eu acredito que todos vocês que nos assistem estão a morar num país que tenham esses mecanismos, se houver alguma coisa que o governo esteja a fazer que seja suficientemente grave, aí também há mecanismos de manifestação, errado. Exatamente, mecanismos de manifestação específica dos abaixo-assinados e etc, mas não é o Facebook ou o Instagram ou o TikTok que vai fazer alguma diferença. Pode trazer diferença para teres nos telejornais as discussões nos comentadores. Já é alguma coisa? Não, porque não muda nada, continuam as leis a ser aprovadas e tu não concordas com elas. Luís, às vezes... Se tu me disseres que há movimentos que são gerados a partir das redes sociais, mas que depois é no terreno que as coisas funcionam, concordo. Mas espera, eu acho importante as pessoas virem para as redes sociais falar dos assuntos que são graves, eu acho isso importante. Tu não achas, que eu sei que tu não achas, mas eu acho. Eu não estou a dizer que não é importante falar sobre política. Mas espera. Há sítios específicos para o fazer. Eu não estou a falar política, partido A, B, C, não é disso que eu estou a falar. Eu não estou a falar... de partidos, sim, propriamente ditos. Eu estou a falar leis que nós, cidadãos, achamos que estão mal e que devem ser mudadas. Ora, se nós formos 1 milhão a achar que determinada lei... E alguma lei mudou? Deixa-me fazer-te só uma pergunta. E agora vamos entrar aqui numa coisa mais grave, que no fundo é o que a rede social provoca. E, no fundo, aquilo que a Maria José está a dizer do não concordarmos com as leis acaba por ser também a mesma coisa. Uma falsa ilusão de liberdade. Eu sei que isto é grave, eu sei que isto é uma coisa que vai deixar as pessoas inseguras, como já nos deixou, se calhar, a nós durante algum tempo, mas pensem connosco.
Nós temos, portanto, vamos imaginar aqui em Portugal, nós temos deputados na Assembleia da República que são eleitos por nós, povo, e que depois, conforme a maioria, as leis são aprovadas ou não aprovadas. É um bocadinho diferente no Brasil, é um bocadinho diferente nos Estados Unidos, etc. As coisas são diferentes. Mas, na prática, não é porque tu não concordas, por exemplo, que nós pagamos muitos impostos, que tu vês os impostos baixarem. A tendência é piorar. Ou seja, é uma falsa ilusão de que essa discussão vir a público, que há alguma coisa que vai mudar. Se um orçamento de Estado para o próximo ano é aprovado, aquilo é para ir até ao fim, Zé. Entendes? Tá bom. Portanto, é tu achares, é aqui que eu quero bater, Zé. É tu achares que o facto de tu manifestares ou expressares a tua opinião, que és livre de o fazer, isso é que se chama viver num Estado democrático, ok? Mas se isso tem impacto real, não, os governos muitas vezes vão abaixo precisamente porque o povo revolta-se, eles continuam a fazer aquilo que eles querem e depois há mecanismos legais, no caso de Portugal, o Presidente pode dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições e aí sim é que as coisas estão a ocorrer da forma normal, dita legal, certo? Agora, eu penso, vou-vos dar um exemplo muito prático e não quero estar aqui a ser, eu não sou insensível em relação a isso, estamos a falar, por exemplo, dos conflitos em Israel, na faixa de Gaza e tudo isso, aqui na Ucrânia, enfim, há muita coisa a acontecer, certo? E eu pergunto, nós sabemos que muitas dessas coisas que têm uma conotação muito política e diplomática por trás, não é necessariamente uma vontade popular. Não é porque tu tens 50 milhões de pessoas a manifestar-se contra a guerra em Israel, por exemplo, ou na faixa de Gaza, que Israel vai deixar de bombardear, por exemplo. Não é isso que vai afetar, certo? E regimes como, por exemplo, Coreia do Norte, etc., eles fazem o que querem e estão completamente indiferentes àquilo que é a opinião popular. Eles não querem ser populares, até porque há uma ditadura, certo? Agora pergunto-te assim, tu vê bem, há quanto tempo em que pessoas vivem instáveis emocionalmente, psicologicamente, que começam a achar que não vale a pena lutar pelo mundo, porque no fundo é aquilo que nos vendem. É conflitos armados, cada vez mais armamento a ser vendido. Nós temos, por exemplo, questões religiosas também, a questão do respeito pela religião e por aquilo que são as tradições, que depois é confundido com a questão vamos imaginar, em relação aos muçulmanos, em relação a ter a mulher que andar tapada, não como, aliás, está uma polémica neste momento aqui em Portugal por causa disso, por causa de uma lei que foi aprovada. Portanto, tudo isso, na prática, acaba por nos fazer permanecer aqui num estado de desespero e de descrédito em relação àquilo que nós podemos fazer ou não fazer neste mundo, que as pessoas simplesmente cruzam os braços, começam a viver em pânico, começam a ter conflitos na questão do sono, por exemplo. As pessoas, eu posso-te dizer que mais de 90% das pessoas que eu conheço, portanto no âmbito profissional, que estão muito ativas nesses assuntos, são pessoas que já não sabem o que é dormir tranquilamente desde a pandemia. E aliás, tu na pandemia foste um caso flagrante em relação a isso. E alimentavas-te nas redes sociais e acordavas para ver o que é que estava a acontecer. Vivi certo? pânico. Pronto. Total. Portanto, eu acho que tu, no teu caso específico, tu já tinhas aí uma antevisão de que isso não é uma coisa saudável. Claro. Isto não significa, e muita gente me questiona, que eu não estou informado sobre as coisas. Eu sei que as coisas estão a acontecer, mas eu pergunto-me, o meu tempo empenhado neste assunto vai mudar alguma coisa? Quando a resposta é não, então digo, então eu tenho que deixar que os mecanismos que existem para lidar com estes assuntos que sejam acionados. Vamos imaginar que tens aqui políticos que têm que se entender para um cessar-fogo e etc. Não é porque tu não concordas que eles vão fazer um cessar-fogo. Aliás, houve um acordo de cessar-fogo, por exemplo, em relação a Israel e à faixa de Gaza. Israel bombardeou na mesma durante o cessar-fogo. Portanto, o que eu te quero dizer em relação a isto é, não é porque tu achas uma coisa ou não que a coisa vai mudar. A não ser que tenhas a certeza que a tua ação que vai trazer uma consequência direta. Ok. E contribua. E eu pergunto-te só, porque é que as pessoas continuam, seja reality shows, seja de um famoso, seja questões políticas, de conflitos armados, desta questão novamente, por exemplo. Vamos dar um exemplo novamente. Significa, por exemplo, que aqui na Europa nós tivemos um apagão em maio. E, aliás, muitos de vocês, provavelmente, se me assistem a partir do YouTube, vêm-me a falar, nomeadamente em vídeos de outras pessoas, nessa questão do apagão. E a convidar-os para o curso Fora da Caixa. Portanto, é perfeitamente natural porque é o que está a acontecer neste momento. A quantidade de notícias e de informações que estão a surgir, inclusive de graus
ou patentes altas dentro de governos de outros países que estão a falar novamente dos kits de sobrevivência e para agora já não é 72 horas de alimento, já é uma semana ou 15 dias. Pensa comigo, a quantidade de pânico de uma coisa que pode ou não acontecer, pode haver probabilidade de acontecer, certo? E o que é que eu vejo? Se realmente for fundamental, isso tem a ver com prevenção, nós já falámos sobre isto, da questão da prevenção, certo? Homem prevenido vale por dois, como se costuma dizer? Ok. Agora, deixares que isso vá fazer com que haja um pânico, não, tu tens que te prevenir, tens de salvaguardar a ti e a tua família, e depois, se eventualmente acontecer, tu tens que saber reagir positivamente a isso. Estás prevenido, está tudo bem. Ok. Certo? Não custa teres Claro que uma não. mochila com meia dúzia de coisa, uma lanterna, um alicate, Uma sei mochila? lá, uma coisa. Hã? Uma mochila? Sim. Porquê? Vais sair de casa? Com as coisinhas num sítio onde tu sabes que tens. Mas eu não estou a dizer o contrário. Isso faz parte da prevenção, independentemente de haver essa não é só narrativa. Mas independentemente de se falar disso ou não. Agora. Nós já fazemos isso desde a pandemia, Zé. Certo. Certo? Luís, mas as pessoas, há pessoas que aceitam isto e que veem isto de uma forma como nós, com calma. Como nós não, Zé. Tu és diferente de mim nesse aspecto. Não, eu nem tenho mochila nenhuma. Não. Então qual é? Não. Eu estou a dizer, não é especificamente em relação a este assunto. Portanto, estavas a falar em relação a estes assuntos como um exemplo, certo? Ok. Pensei Tu que és estavas a muito falar. mais, tu és muito mais Ok. emocional ou emotiva e expressas essa tua indignação e irritação, medo, seja o que for, do que eu. Porque eu sei que se eu estiver estressado, se eu estiver desequilibrado, não me vai acrescentar em nada. Eu preciso de manter a calma. Em qualquer situação de stress, de pânico, de conflito, a calma é que me vai trazer a questão de raciocínio. Eu sei. Quando tu és emotiva, e tu sabes, muitas vezes, tu reages primeiro e depois dizes, para que é que eu fui fazer aquilo? Estou arrependida. Eu sei. Então eu prefiro prevenir-me também aí para não me arrepender. Então eu tenho que ter sangue frio. Porque pensa bem, quando tu queres, por exemplo, um político, vamos falar novamente na política, o político, para poder proteger o seu povo, quem o elegeu, ele tem que ter sangue frio, Zé. Ele tem que ser uma pessoa que num ambiente de tensão e de muito stress, ele tem que conseguir raciocinar. Se ele for emotivo e disser, agora o que é que eu vou fazer? Estamos todos tramados. Porque no fundo é o líder que vai condicionar as tais leis. Estás a perceber? Pronto. Mas tu falavas há pouco, antes de nós iniciarmos a gravação, que eu noto logo quando tu andas nas redes sociais, quando estás a acompanhar algum assunto quente para ti, para o teu feed, mais uma vez. Cada um de nós vê a sua tragédia. Ela vê uma tragédia, eu vejo outra completamente diferente. Também me aparecem no feed. Eu tenho que fazer uma curadoria muito grande de dizer não me interessa, páginas que eu não sigo de lado nenhum, porque há uma coisa curiosa. Houve um programa, penso que foi há 2 semanas, que é um programa que, se vocês estiverem em Portugal, eu recomendo vivamente, com a Filomena Cautela, que se chama, acho eu, Programa Cautelar, que fala precisamente sobre esta questão do algoritmo. É brilhante esse programa e agora vou dar aqui a minha opinião, vale o que vale. É lamentável que ele passe, acho que é terça-feira na RTP, no horário que passa, porque aquilo é de utilidade pública completa no canal do Estado, acho que aquilo devia passar em horário nobre. Não é quase às 11 da noite, que as pessoas têm que trabalhar no outro dia, percebes? Mas podem ver, não é? Sim, podem, mas hoje em dia é tudo tão rápido. Pois eu sei. Percebes? Tu podes, por exemplo, aqui Mas as pessoas, se for uma novela, vão puxar atrás no dia seguinte. Ora, aí está. Pois. Ou o reality show. Tocaste no cerne da questão. As coisas que são efetivamente importantes para a nossa vida, para a sociedade, as pessoas não dão relevância. Exatamente. E as coisas que são fúteis, supérfluas, ou que nós não podemos fazer absolutamente nada para contrariar, que era aquilo que eu estava a defender, as pessoas empenham uma energia brutal. E é as conversas que a gente ouve na rua, no café, dentro de um shopping, e muitas vezes em mesas de jantar, em convívios, em que se devia estar realmente a conviver e presentes uns com os outros, e não, estamos a falar de coisas externas que não estão a acontecer ali. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, este fim de semana, nós tivemos uma comemoração do aniversário do nosso afilhado, e tivemos com um grupo de pessoas que já costumamos conviver, mas tivemos novidades, portanto tivemos pessoas novas, nomeadamente um casal. 2. Quem foi o outro casal? O primo da Susana também não era costume. Sim, mas já não era a primeira vez. Sim, pronto, não interessa. Sim. Mas tivemos um casal que se veio juntar e o senhor ficou ao meu lado
na mesa. E apesar de nós termos falado um bocadinho sobre o panorama geral do mundo, porque no fundo temos todos que falar porque zelamos ou temos interesse pelo bem-estar e segurança uns dos outros, tocamos apenas nos pontos específicos que, de alguma forma, nós poderíamos agir. E foi curioso ver que, em mesas diferentes, e por isso é que se fala tanto da questão das companhias, dos ambientes que tu frequentas, muda completamente o tipo de conversa que a gente tem. Porque eu tenho a certeza que se fosse uma conversa menos selecionada, que as pessoas diziam, tu viste o que é que aconteceu no Secret Story a semana passada? Que é tipo um Big Brother aqui em Portugal, que é a Casa dos Segredos. Tu viste o que é que aconteceu? E tu viste que a outra foi com não sei quem, e viste o cantor não sei o que é que foi, não sei onde, e que houve uma polémica. São estas coisas que eu e a Maria José temos muito cuidado em relação a isto. O que é que vale a pena conversar e discutir? E mesmo em relação aos ambientes, há certos assuntos que nós não devemos falar em certos ambientes. Mas eu vou-te explicar uma coisa. Por exemplo, eu já falei nisto. Houve uma altura que falei nisto. Quando estou a conversar com uma pessoa que vem me perguntar-me, olha, viu, não sei o que é da novela, ou disto, daquilo, eu assim, eu não vejo nem uma coisa nem outra. Uma opção. Gosto ou não vejo. E a pessoa continua a contar o que se passa na novela ou na casa de... Sim, dos segredos. Pronto, é uma pessoa que a partir daquele momento eu estou ali, educadamente, estás presente, mas já não tenho interesse. Não estás. Não tenho interesse porque não há conversa para mim. Ok. Certo? E sou capaz de dar mais uma oportunidade e a partir do momento em que o continua, se mantém. Pronto, acabou. Porque não dá. Agora, e por isso é que nós fazemos essa seleção de pessoas com quem convivemos assiduamente. E deixa-me agora fazer-te a pergunta ao contrário. Imagina que tu estás a falar com outra pessoa, a mesma coisa, tu estás interessada num tópico e vais falar com a pessoa e a pessoa disse, não, eu não vejo ou não consumo e não sei o quê. Qual é o teu comportamento? Cessas o assunto ou continuas a falar também como estavas? Não, cesso o assunto e ouço. Pronto. E depois não repito. Portanto, a questão é exatamente isso, é saber o que fazer, é saber estar na vida. Isto é saber viver. Nós muitas vezes, às vezes e imaginem, eu que às vezes sou apaixonadíssimo por determinados assuntos, novidades que conheço, questões comportamentais da psicologia, felizmente eu tenho com quem conversar, mas não com a Maria José, por exemplo, porque a Maria José não se interessa por esses assuntos. Mas tenho sempre uma ou duas pessoas com quem eu partilho e discuto, não faço um mastermind, vamos dizer assim, mas eu sei enquadrar os temas conforme a audiência. Estás a perceber? Mas, por exemplo, para dar um outro exemplo, nós já aconteceu termos em casa, mesmo que não tenha sido aqui nem agora, mas já aconteceu termos em casa a pessoas que passam o almoço e a tarde até irem embora a falar sempre das mesmas coisas que não, para nós não fazem o menor sentido. É um horror, é um sacrilégio, para nós é uma violência. E o que é que aconteceu? Simplesmente deixaram de vir. Pronto. E nós caladinhos, não é? Não confundam educação com seleção. Independentemente de nós termos convívio pontual com essas pessoas, é exterior, ou seja, não em nossa casa, no nosso ninho, no nosso ambiente, nós somos educados e respeitamos as pessoas. Claro, obviamente. E eu acho que no fundo toda a gente quer atenção. Mas está tudo bem. Sim, agora nós temos preferência por cultivar o nosso intelecto com coisas que sejam construtivas. É diferente, é outro tipo de linguagem, pronto. E eu acho que a maioria das pessoas é assim que pensa. Têm os seus familiares, têm os seus amigos. Nós ainda aqui há tempos tivemos aqui uma pessoa muito nossa amiga que nos disse que já estava a entrar um bocado em... Eu vou dizer isto, vai já saber quem é. Ali sentados no sofá. Que já estava a entrar um bocado em parafuso porque não conseguia encontrar alguém que falasse a mesma linguagem. Okay. Não tinha com quem conviver, não tinha ninguém. Só ele e a mulher e não tinham mais ninguém e que estava felicíssimo porque nos encontrou e que estamos no alinhamento, falamos dos mesmos assuntos e tudo. Portanto, não tem nada de mal. Nós é que temos determinados assuntos. Aquele grupo tem outros assuntos. Não nos interessam, os nossos também não interessam a eles. Está tudo bem. Mas por isso é que na sociedade existem escolhas. E por isso é que existem grupos de preferências. Por isso é que tu vais ao restaurante A e não vais ao B. Por isso é que vais ao shopping A e não vais ao B. Tens percebes? Mas repara, isto... portanto, se nós continuássemos a manter
um convívio com pessoas que não... Que não agregam. Olha, eu vou-vos dizer, vou utilizar a palavra certa. Nós iremos atrofiar. Pronto. É como um músculo. Mas mais cedo ou mais tarde, Luís, se continuássemos assim, ia haver um choque. Ia haver um conflito, provavelmente. Que é isso que eu estou a falar desde o início. Nas redes sociais é esse choque É aí que eu de quero ideias. chegar. E depois, esse tipo de pessoas, quando há um confronto, que eu já vi, porque eu já vi. Tornam-se violentas. Aliás, eu deixei uma rede social há muitos anos por causa disso. A mais violenta de todas. Deixei. O X. Não, também, mas não foi. Também deixei essa. Era o Twitter? Não, para mim a mais violenta é o Facebook. Para mim não é, por exemplo. Estás a ver? Mas para mim era. Por isso é que eu digo, o algoritmo trabalha muito bem. O que eu vejo no Facebook, embora, como vocês sabem, eu não consumo, mas muitas vezes tenho para responder a comentários, Pronto, etc. então é isso. Mas eu consumia. É completamente diferente o meu Não, feed. o meu feed era insultos de mãe para filha, de genro para... Ok. Estás a ver? Pessoas que eu conhecia, aliás... Sim. Lembra-te que isto já foi... Nós estávamos no Brasil e estaríamos... Isto já foi para... E tu já reparaste uma coisa? Nessa fase, Pai, há 10 anos já. nessa Ou fase mais. que tu estás a falar, dos tais insultos, vocês já repararam também num fenómeno que agora é menos frequente, mas há alguns anos atrás, ou até há uns 2 ou 3 anos, as pessoas não se enfrentavam olho no olho e vinham mandar indiretas através do Facebook. Continua. Neste momento eu acho que está muito menos isso. Pronto, eu não sei que eu não ando por lá, mas já ouvi Então dizer... se não andas por lá não tens como saber. Não, mas já ouvi percebes? dizer pessoas que andam... Quando eu digo que não ando Olha, e que desisti... Mas mais uma vez, aquilo que tu ouves alguém te contar é aquilo que ela vê. É específico para ela, não é igual para ninguém, Zé. Entendeste onde eu quero chegar? Ok, mas continuando o raciocínio, as pessoas depois entram em conflitos e vão para as redes sociais insultarem-se. Destilar veneno. Eu vi isto no Facebook de uma maneira que eu tive que desistir. Porque não foi por eu ver aleatoriamente ou de alguém, não, eram pessoas que eu conhecia e de quem eu tinha por quem eu tinha o respeito. E que mudaste a opinião E que eu pelo disse, eu não quero comportamento. mais ver isto, porque isto vai-me fazer mal. Não, isso aí. Pronto. E até porque assim, muitas vezes nas redes sociais, aliás, não é muitas vezes, é sempre, nas redes sociais nós temos coragem para dizer as coisas que não teríamos coragem à frente da outra pessoa. Vamos imaginar que eu tenho qualquer conflito ou qualquer dissabor ou qualquer discordância contigo, numa rede social eu sou super-homem, encho o peito e escrevo ali um texto que pareça um poeta, não é? Mas à tua frente, pela questão do envolvimento emocional, já não é bem a mesma coisa. Por isso é que se costuma dizer, os treinadores de bancada, quem está na bancada sabe sempre como se ganham os jogos, mas se estivessem no terreno, no relvado, era muito diferente. E na nossa vida é rigorosamente a mesma coisa. Nós muitas vezes, e eu digo isto muitas vezes à Maria José por causa da questão da política, que é realmente o rastilho que a acende, que faz com que a dinamite que exploda. É muito fácil nós estarmos de fora e opinar sobre a vida política. E eu já disse isto também num episódio. Sermos espiritualmente evoluídos é reconhecer que se nós tivéssemos tido o mesmo tipo de história, o mesmo tipo de passado daquela pessoa que nós estamos a apontar o dedo, e se estivéssemos numa posição de poder, ainda que na tua cabeça tu tens os teus valores, mas estou a dizer, se tu estivesses no lugar dela, posto no lugar do outro, se calhar fazias rigorosamente a mesma coisa. E isto é uma lição de humildade que nós temos que levar, porque tu dizes assim, jamais, E digo, mas não podes, não podes saber. Porque tu, por exemplo, não vou falar em nomes, mas há um político, por exemplo, que tu criticas, estrangeiro. Tu criticas essa pessoa. E pode ser criticado 90% das coisas que faz e que diz. E a maneira como o faz. Que muitos de vocês já sabem de quem é que eu estou a falar. Mas nós não sabemos aquilo que foi a vida dele desde criança até ao dia de hoje, que no fundo o leva a ter este tipo de comportamento. E isso interessa a alguém? Zé, O que foi a vida para estar a governar um país? Zé, mas tu só podes julgar outro se te colocares na posição desse outro. Tu não tens qualquer legitimidade em criticar alguém e dizer que é uma má pessoa se tu não te colocares na posição dele, porque ele provavelmente... Vamos fazer ao contrário. Vamos imaginar, Zé, há muita gente que possivelmente que te critica a forma de ser. Pois. E há muita gente que critica a minha forma de ser. E aquilo que eu promovo, aquilo que eu faço... Não é a minha, que é tua. Não, Zé, mas crítica é positiva ou negativa? Crítica é opinar sobre. Isso é que é uma crítica. Crítica não é nada de mal.
Vamos imaginar, as pessoas dizem, gosto muito do podcast. Isso é uma crítica positiva, certo? Tu estás a ver o quão condicionada tu estás, que eu digo crítica e tu vais logo para o negativo? É a tendência natural do ser humano, é um sistema de defesa, de proteção, por não acaso é? Eu não vejo nada disso. São perspectivas completamente diferentes. E talvez por isso, se calhar, eu tenho pouco ou nenhumas críticas negativas. Pronto, mas ainda bem que Ok. está tudo bem, não é mesmo? Mas agora pensa comigo. Ao ser exposto a uma crítica, quando eu julgo outra pessoa, eu coloco-me a jeito, como se costuma dizer aqui em Portugal, para também ser julgado. Isto, energeticamente, espiritualmente falando, é sempre isso. Sempre que eu critico outra pessoa, eu estou a pôr-me numa posição de ser também julgado. Ou criticado. Ponto final. Eu dou, tenho que receber. Ponto final. Se eu dou uma coisa boa, eu recebo uma coisa boa. Se eu dou uma coisa negativa, também estou sujeito a receber a negativa. E normalmente a negativa, como ela estava a falar, é mais intensa. Não quer dizer que seja mais ou menos, mas por norma é mais intensa, ou seja, dói mais, magoa mais, fere mais. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos, e obviamente que nem toda a gente tem, eu não sou um monge tibetano que vive no mosteiro, atenção, estou sujeito e sou constantemente alvo de estímulos externos, mas e mesmo internos. Comedida, muito comedida. Agora, eu decidi uma coisa, eu digo muitas vezes à Maria José e ela não consegue compreender isto. Eu escolhi que aquilo que eu quero para a minha vida é paz e sossego. Eu não posso conseguir fomentar a paz se eu estiver sempre em conflito. Ponto. E também porque assim, isto é uma escolha consciente, não quer dizer que seja da Maria José. É uma escolha consciente porque eu pergunto assim, se eu não estiver em paz, como é que eu posso ajudá-lo a si a estar em paz? É incoerente da minha parte, Zé? Ok, posso falar? Com certeza. Pronto. Eu escolho para mim paz, peace and love. A sério? A sério. Para Ok. mim é paz e amor. E todos felizes, e tudo amigo, e tudo. Sim. Sabes que eu adoro ter a casa cheia de gente. Aliás, tu também gostas. Não sei se nos outros tempos gostavas, mas E outros tempos? antes de me conheceres, por exemplo. Maria José, não te esqueças que eu já estou contigo praticamente a metade da minha vida. Pronto. Só- Eu fa- gosto faltam muito de só ter a dois casa... faltam só 2 anos e meio para seres 50% de toda a minha vivência ao teu lado. Portanto, isso diz muita coisa. Já reparaste? Já. Então, agora deixa-te palavras. Pois. Realmente é verdade. Eu tenho que ver bem a minha resiliência para aceitar realmente as diferenças. Porque é normal que nós temos sempre preferências. Nós temos o mesmo alinhamento enquanto um todo, mas mais uma vez, voltando a lembrar, eu estou sempre a lembrar a mesma coisa para vocês ver se encaixam. O casamento é uma jornada a 3. Na jornada a meio, portanto, no que está a meio, está tudo bem. E depois ela tem a jornada dela, eu tenho a minha. E nessa jornada dela, ela tem coisas que são muito diferentes das minhas. E depois tem que haver aqui o balanço, que é para a jornada a meio, portanto, a jornada dos dois, em conjunto. Pronto. Posso continuar? Com certeza. Eu adoro ter gente em casa, gosto de felicidade, gosto que toda a gente esteja bem. Já me ouviste, aliás, por exemplo, as pessoas que estão, não pensamos todos o mesmo, não somos todos da mesma cor, nem de futebol, nem de política, nem de nada, somos todos diferentes. Mas isso é que é bom. E discutimos e falamos educadamente, respeitosamente. Porque discutir também pode ser construtivo, Pronto, não é? inclusivamente até uma vez aqui num jogo, já num jogo de cartas, eu peguei-me com o meu genro, viste? Que até nem joguei mais, fiquei assim um bocado trombuda e tal, claro, passou logo, mas pronto. Mas adoro este tipo de coisas. Tudo faz parte do convívio, de família, etc. Sim. Agora, há uma diferença muito grande entre mim e ti. Eu adoro a paz, o amor, tudo isso, a calminha em casa, eu adoro isso. Mas tu decides não reagir a nada e ficares quietinho no teu lugar. Ou porque é maior que eu. Porque repara uma coisa, eu não reajo a tudo. Eu reajo a 1/3, e tu sabes bem disso, das coisas que me passam, e eu de vez em quando, e tu também sabes bem disso, quando me está a começar a saltar a tampa, eu desligo tudo, desligo-me e digo, vou passear, vou sair. Mas deixa-me só fazer-te a pergunta. E há necessidade de chegar ao ponto de quase saltar a tampa? Luís, mas eu tenho que reagir, não posso ficar como tu. Tu sentes-te bem Mas tu me disseste que só reages a 1/3 das numa coisas... introspeção. Espera, Eu não. pensa comigo.
Mas tu disseste, isso é uma incoerência da tua parte, se tu disseste que só reages a 1/3, então significa que tu escolhes só reagir a 1/3. Então também escolhes reagir a esse terço. Zé, é tão simples quanto isso. Todos os dias... Há coisas que não dá. Eu não, Zé, dá. Não posso. Agora, tu escolhes que não dá. Certo? Tu escolhes que não dá. E eu, ao contrário daquilo que tu pensas, e se tu pensares bem naquilo que eu estou a dizer, tu vais chegar a essa conclusão. Ela diz que eu não reajo. Muito longe disso. Eu sou uma pessoa que normalmente não faz tudo pela calada, mas eu sou uma pessoa estratégica. Isso também és. Ok? Sou estratégica. Parece que não me afetou absolutamente nada. Se eu sinto, mais uma vez, uma introspeção, se eu sinto que é uma coisa que eu posso contribuir de alguma forma, eu vou fazendo as coisas, mas não preciso estar com o megafone a dizer eu estou a fazer. Ou seja, eu tenho uma personalidade em que eu sou, como se costuma dizer, low profile. Eu faço as coisas de uma forma estrutural para realmente trazer mudança. José, vou-te dar um exemplo muito prático. Eu sei que isto pode parecer uma coisa um bocado distópica para as pessoas. Lembras-te que eu te disse, tu ouviste essa conversa, da minha missão e do Lemos com o projeto da frequência da cocriação. Isto é uma coisa que para a maior parte das pessoas é visto como uma absoluta loucura. É um delírio da parte deles. Eles querem mudar o mundo, uma pessoa de cada vez através de um projeto, vou dizer, de meditações guiadas, que não é, vocês já sabem. Zé, se eu conseguir ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio nas suas vidas, individualmente, e se for espalhando nas famílias, nas comunidades, nas cidades, nos países, eventualmente chegaremos ao mundo. E diz-me assim, é uma visão muito grandiosa. Megalómana. Mas isto é que são coisas que vale a pena. Ou seja, tu podes achar que eu não estou a fazer nada para trazer equilíbrio à sociedade. Através da frequência da congregação, todas as semanas ao domingo, eu lanço uma frequência com esse propósito. Estás a ver a diferença? Eu estou a fazer alguma coisa que está dentro do meu poder. Estás a fazer, isso não é reagir ao que está errado, ao que está mal. Reagir é apresentar uma solução. Compreendeste? Compreendo. Reagir não é para as redes sociais a dizer eu não concordo, corruptos, canalhas e não sei o quê, não sei o quê. Isso não muda nada. Quem tem que dizer que são corruptos ou canalhas é um tribunal, é um juiz que julga a pessoa. E se houver provas, a pessoa vai de cana, ou vai presa, ou paga uma multa, ou isto ou aquilo. É para isso que existem os mecanismos. Se vamos dizer que os tribunais que são completamente impecs, não. Existem juízes também que têm tendências não necessariamente para o cumprimento da lei, certo? O que eu quero dizer com isto é, eu penso assim, qual é a minha profissão? Eu trabalho com a parte comportamental, eu trabalho com a parte de desenvolvimento pessoal, eu sou muito bom na questão das meditações, nos roteiros de reprogramação mental, então o que é que eu posso fazer que está dentro do meu poder? E fiz, e lancei este projeto. E tu sabes, e digo isto com total serenidade, este projeto é um projeto que dá muito mais trabalho do que retorno. Mas em todos os aspectos, financeiramente, seja o que for, o único retorno que traz realmente muito grande é ver a satisfação na transformação das pessoas. De ver pessoas, ao fim de 3, 4, 5 dias, mandam-nos um testemunho que nós ficamos assim, tipo, nós não tínhamos consciência que era possível fazer isto com este projeto, não é? Mas todas as semanas continuamos, inclusive eu, a pesquisar sobre determinados assuntos. Vocês onde notar, se forem subscritores do projeto, se não são, a frequência da cocriação.com, nós fomos buscar ansiedade, fomos buscar angústia, fomos buscar medo, pânico, todos os assuntos que no fundo são aquilo que é o estado da sociedade. Eu não tinha necessidade disso. Eu diria assim, vamos fazer umas meditações de visualização e vamos perspectivar ou vamos visualizar o futuro desejado e atrair e não fez nada disso. Eu fui tratar os problemas específicos, ou seja, eu sei que posso ajudar uma pessoa, por exemplo, numa questão de um trauma, então eu vou criar uma frequência para o trauma. Porque isso é realmente ajudar as pessoas. Isso é fazer alguma coisa na calada. Agora, se eu fosse dizer, vocês deviam fazer assim, são todos uns traumatizados e são malucos da cabeça e não sei o quê, numa rede social não vai mudar nada na pessoa. Zé. Compreendes a minha perspectiva? Compreendo. Pronto, compreendo. Eu sempre compreendi a tua perspectiva. Então, eu muitas vezes pergunto-te. E estás certo? Está tudo mas bem? eu não quero estar certo. Eu, mais uma vez, o meu papel não é querer estar certo. Eu quero é paz e sossego. E aquilo que me traz tranquilidade, serenidade, que me permite dormir à noite sossegado,
é poder fazer o meu melhor eu com o que eu considero a conheço. mesma coisa. Eu também quero paz e sossego, mas... Então, mas o quê? Mas decides irritar-te e deixar que fatores externos te mexam. Até certos limites, depois desisto. Quando vejo que é um... Eu também tenho os meus critérios. Tenho os meus critérios. É sério? Eu quando vejo que é um caso perdido, uma causa perdida, um caso totalmente... Eu nem sequer me dou o trabalho. Mas olha uma coisa, a causa perdida é segundo a tua avaliação, pode não ser. Tu já reparaste que os maiores testemunhos que eu tenho profissionais são tudo de casos perdidos? Pensa bem comigo. Tu conheces as pessoas, inclusive muitas delas pessoalmente, eram casos perdidos. Casos que inclusive, e digo isto não para me vangloriar, mas casos que outros profissionais na minha área recusaram, disseram, não, eu não trabalho com esta pessoa. Não há solução possível. E que, passo a passo, fomos construindo. Aliás, tu tens o caso de uma pessoa que tinha a vida toda destruída até à morte, não podia ter nada no nome dela, estava completamente, certo? Não podia erguer a cabeça na rua. Ninguém lhe disse que era possível, e eu acreditei que era possível. E foi possível. E ela, em 3 anos, resolveu a vida toda dela. Certo? Certo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O valer a pena ou não valer a pena já é uma questão nossa. É a nossa interpretação se vale ou não vale a pena. Pois Para é. mim, o ser humano vale sempre a pena. Mesmo que seja o maior sacana, o maior hipócrita, a pessoa mais arrogante do mundo. Há salvação. Se a pessoa quiser mudar, há salvação. E eu sou muito mais preocupado com aquilo que a pessoa está a fazer no presente do que aquilo que foi o seu histórico. Porque pensa comigo, Zé. Eu posso ter errado a minha vida toda. Mas no momento em que eu decido fazer o certo, se calhar esse certo vai ter muito mais intensidade do que todo o errado que eu fiz. E se tu queres também ser perdoado e ter oportunidade na vida, também tens de dar oportunidade aos outros. A maior incoerência na sociedade é essa. Tu se erraste, porque hoje em dia também as redes sociais são para isso. Estávamos a discutir isso, eu não sei se foi ontem, se foi no fim de semana. Imagina, foi no fim de semana, no domingo. Vamos imaginar que eu passo 20 anos a fazer o bem. Faço um bem para a sociedade imenso e tudo isso. E depois vamos imaginar que há um dia que eu cometo um erro. Vocês já repararam que esse erro vai apagar 10 anos de trabalho? Completamente. Que sociedade Nas é redes sociais, com as redes sociais. O grande fenómeno das redes sociais é que tudo é tão imediato que se destrói uma vida, que se destrói uma carreira por causa de um erro. E eu pergunto, quem nunca errou que atira a primeira pedra? Porque toda a gente tem telhados de vidro. E, portanto, eu acho que nós, neste momento, devemos ter uma sociedade muito mais voltada para o perdão, porque todos nós cometemos erros e todos nós vamos errar. A grande diferença em relação a algumas figuras é que o erro dessas pessoas é público e tem um megafone que é amplificado para milhões de pessoas, e na nossa vidinha só fica o vizinho chateado connosco, ou um familiar ou um amigo. E depois a gente faz as pazes. Nas redes sociais não há pazes. Porquê? Porque interessa ao algoritmo que continue o conflito, que é para manter as pessoas agarradas o máximo de horas possível por dia. Estás a ver aqui a questão da manipulação mental que nós estamos a sofrer? Zé? Isto, por exemplo, a Maria José é muito apaixonada em muitos assuntos, política. A mim o que me apaixona é isto, é a questão da manipulação mental das pessoas. Causas. Não, mas quero dizer, com a mesma intensidade com que tu te envolves nisso, para mim, aquilo que mexe comigo aqui, com o nervo miudinho, é esta questão da manipulação das massas. Pois. Para mim, a manipulação das massas é a pior coisa. Foi por isso que eu gravei o curso Saindo da Matrix. É por isso que eu neste momento estou a promover o mini curso Fora da Caixa. É por isso que tudo aquilo que eu faço é para trazer uma coisa chamada liberdade mental, emocional, espiritual às pessoas. E não é para serem iguais a mim ou iguais à maioria. É para cada um ter o poder de escolher e de decidir aquilo que quer para si. Porque nós não somos iguais, nem temos de ser todos iguais. Não tem piada nenhuma se formos todos iguais. Pois, não tem. A grande beleza é nós podermos conviver com pessoas que pensam de uma forma diferente da nossa e que muitas vezes até nós não concordando nos apresentam perspectivas que nos dizem assim: realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Embora eu não concorde com a ideia central, a forma como a pessoa foi formatar a sua opinião é super válida para outras coisas. Ou seja, nós, se formos bem atentos, mesmo coisas que nós não apreciamos e que não concordamos, pode ser extremamente útil em relação àquela pessoa estrangeira que eu estava a falar há bocado. Independentemente do que quer que seja, na parte política, por exemplo, a pessoa em questão de liderança e em questão a ser extremamente positiva e acreditar que tudo vai dar certo, não é igual.
Eu não conheço ninguém que... tudo é bonito. Esta mesa é bonita, a mesa é maravilhosa, estamos aqui a falar numa mesa maravilhosa. Mas tens que acrescentar o eu a que fiz. Ok, José, é uma questão de autoestima. Pode ser egocentrismo, é autoestima. Mas nada, já reparaste que nada vale essa pessoa? Não, nada. Então eu pergunto, como é que eu posso modelar uma pessoa que tem uma Tem certeza tudo. e uma fé inabalável, certo? Como é que eu posso modelar essa pessoa? Não é para me tornar arrogante e prepotente, é do género. Como é que ela consegue, com tanta pressão, manter aquela firmeza e está tudo bem e não releva certas coisas? Como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Isso chama-se ser inteligente e aprender mesmo que tu não concordes com a pessoa. Compreendes onde eu quero chegar? Pois, essa é a tua perspectiva. Na minha perspectiva chama-se narcisismo. Mas continuando, mudando de assunto mas e voltando... estás a ver, é a mesma perspectiva. Eu pergunto assim, se eu for uma pessoa insegura, uma pessoa frágil, uma pessoa que não consigo perder... Damos aqui o exemplo. Na data da publicação deste episódio, portanto, que será na quinta-feira, dia 23, no dia 25 eu vou fazer uma palestra. Portanto, eu vou abrir o 3º Congresso Nacional de 23. de Coaching e Comunicação, no dia 25, no Barreiro. Portanto, não sei se ainda há bilhetes. Se quiserem estar connosco, a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, nós depois vamos estar durante o dia, eu e Maria José lá, e poderão também ter a oportunidade de adquirir os meus livros em formato impresso, que é uma coisa que não é normal. Portanto, vocês podem através da Amazon sempre, mas é a primeira vez que podem ter a aquisição dos livros, e vou autografar e fazer uma dedicatória a todos, com certeza. Portanto, quero estar com vocês. Eu antigamente, tu sabes que eu tinha pânico de palco. Aliás, eu tinha pânico de estar em frente a uma câmara a falar como estou agora. Como é que tu tinhas pânico se com 4 anos já estavas a cantar? Passava 3 dias sem comer e ir na casa de banho quase o 100% do 4 tempo. anos. Com 4 anos. 4 anos. Sim, sim. Está bem. Eu sempre tive uma questão de ansiedade louca. Também acho que praticamente toda a gente tem. Zé de pé, Eu não. ouço sempre os atores e os cantores Muitos. a dizerem que ao entrar Muitos. para o palco... Muitos. Não todos. Mas eu, mesmo, por exemplo, eu muitas vezes questionava-me, eu hoje faço a avaliação dessa forma. Porquê que eu escolhi ser baterista quando eu não tinha formação nenhuma em percussão e bateria? Eu já andava a aprender teclado há muitos anos. Desde os 6, se não estou em erro. Portanto, há 6 anos que eu andava a aprender teclado. O que é que me levou a ir para um instrumento que eu não conhecia, não dominava, não tinha sequer recursos para o poder adquirir. E depois, portanto, isto agora é muito recente, eu fiz a reflexão e disse, mas porquê? Ainda por cima vocalista. Vocalista e baterista que eu saiba só o Phil Collins. Só o Phil Collins. Houve um ou outro também, eu não sei, o Def Leppard também teve, o baterista também cantava, enfim, mas pronto, mas menos relevante. Era porque eu estava atrás. Escondidinho. Eu não estava na fila da frente. Os guitarristas e o baixista é que estavam na frente a quebrar o gelo. Eu só a meio do concerto é que havia uma música acústica que eu saí da bateria e vinha cantar à frente do palco. Já numa fase em que nós já tínhamos as nossas músicas e etc. O que é que eu quero dizer com isto? Eu escondia-me atrás da bateria. E outra coisa, é que não só estava atrás na posição do palco, como tinha muitos elementos à minha volta que quase não se via eu lá no meio. Estás a perceber? Portanto, isso foi um refúgio para eu poder ser baterista, porque enquanto teclista, podiam dizer, mas o teclista também fica para trás. Mas não está tanto show. É engraçado que só vou acrescentar aqui uma coisinha. Tu eras de trás e eu desde pequenininha Sempre tinha foste à frente. uma carteira à frente. Quando eu não tivesse um lugar ali à frente, fosse para a segunda fila, para mim já... Olha, mas atenção, mas eu nas aulas também era sempre um miúdo da frente. Por isso é que diziam que era o menino da professora. Eu em tudo. Eu gosto de estar sempre na frente. Eu sempre tive uma característica que até hoje continua, como tu sabes, continua a acontecer. Ou continuo a desenvolvê-la e a trazê-la para o dia-a-dia. Eu sou uma pessoa extremamente atenta. E ainda há bocado estávamos a falar sobre isso. Que, por exemplo, a Maria José muitas vezes fala alto. Portanto, é o tom normal dela. Ela já veio com o volume, o tom está partido. Eu já lhe disse que ela tem que ir substituir. Ela é de 50 para cima. E eu normalmente é entre o 20 e o 30. Muitos decibéis. Claro. Não, de volume, dos 0 aos 100. Percebes? Óbvio, numa palestra eu não falo calminho, tenho que, obviamente, que fazer projetar a minha voz. Isso tem a ver também com a formação que nós fazemos na parte oratória. Independentemente do que quer que seja, o que eu sinto é que a Maria José é uma pessoa, por exemplo, que lhe fere muito a parte gustativa, o paladar.
Ela é uma pessoa extremamente expressiva, por exemplo, se alguma coisa não tem tempero, num restaurante. Podemos ir ao restaurante com as estrelas Michelin todas. Ela, se tiver que dizer que aquilo não tem sal, que não presta, que nem tem tempero, ela diz. E pode pagar 300 euros por um prato de uma amostra de comida. Certo? Até sou capaz de ir à cozinha. Portanto, ela é uma pessoa que mexe muito com essa parte, a parte da boca. Parte de paladar, portanto, a voz Gustativa, é uma coisa que ela interage muito. E eu, se calhar, tenho um sentido muito mais apurado em relação à audição, à escuta. Quando a Maria José, vamos imaginar, nós estamos num jantar, eu sou uma pessoa muito mais de ouvir do que de falar. Quando falo, eu tento falar para não perder tempo. Ou seja, digo assim, eu diria aqui 20 parágrafos, então vou enxugar tudo, fazer o resumo, a síntese, a sinopse num. E a pessoa, quando me ouve falar, diz assim, esta pessoa sempre que fala é um tiro certeiro. Ou seja, não estou ali com palha, estás a perceber? Se a Maria José quiser saber alguma coisa que aconteceu no jantar, mesmo que eu não esteja próximo das pessoas que ela quer saber, eu sei de tudo. Eu estou realmente com um radar, é tipo os morcegos. Eu estou sempre com as minhas antenas ligadas. E não é por uma questão, como se diz aqui, de fofoca ou de cosquice, como se diz aqui em Portugal. Não tem nada a ver com isso. É uma característica. Portanto, significa também que me fere um volume alto num espaço. E atenção que eu adoro festivais e concertos e treino todos os dias com música no máximo. Eu gosto mesmo, mas é aquele período, muito pequeno. Quando eu vou na minha caminhada não consigo ouvir música alta. Aliás, muitas vezes ouço podcast e estou a responder a clientes, portanto estou com volume a 50%. Mas mesmo em relação, por exemplo, Lemos, eu ouço os áudios da frequência da cocriação com o volume a 100%. Eu quero estar mesmo imerso, eu quero estar lá dentro. E o Lemos diz, eu não produzi essa banda sonora para 100%, tens que ouvir 60%, 65% no máximo. Eu disse, olha, pode haver pessoas como eu, então tu tens que te certificar que não há problemas das pessoas ouvirem a 100%, porque eu sou um exemplo, não é? Portanto, eu sou uma pessoa auditiva, tu és uma pessoa mais na parte da boca, portanto, mais na parte da comunicação e na parte gustativa, portanto, cada um tem uma predominância nos seus sentidos. Há outra pessoa que não, que é muito mais da parte do toque, por exemplo, eu não sou tanto de toque, a Maria José também não é tanto de toque, portanto, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Somos diferentes. E não é porque eu sou diferente dela, eu, por exemplo, para mim a comida até pode estar, eu não vou dizer fantástica, mas pode estar aceitável, e a Maria José diz, isto não presta, vou-me embora. Porque ela também é assim, ela expressa muito, muito facilmente. Não presta, vou-me embora, não é bem assim. Tenho que dizer aquilo que não está bem. Por outro lado, há aqui uma coisa curiosa em relação a este exemplo que estamos a dar. A Maria José é muito de manifestar aquilo que realmente ela está a dizer e pode eventualmente até chamar o empregado e dizer, olha, não pode pedir por favor para pôr alho e não sei o quê, mas não vem da forma como tu dizes. A Maria José já não diz nada. Cala-se. E eu agora pergunto. Não me perguntes, eu respondo. Espera, ela agora ali diz o seguinte. Ela, mais uma vez, ela escolhe reagir um terço, que foi o que ela disse há bocado. E eu pergunto, agora que tens a possibilidade de poderes mudar alguma coisa naquele restaurante, não vais à cozinha e não falas com o chefe, educadamente? O quê? Porque tens medo de ser muito explosiva. Sim, não. Tenho medo de mim. Não, mas não tens de ter medo de mim. É de mim. Só tens de te lembrar do seguinte. Não, espera, não tenho medo de mim, não é verdade. Eu até ia, porque foi ao empregado que eu pedi e o empregado não me trouxe a coisa como eu queria, não é? Eu não sei de quem é a culpa. Exatamente, pode não ter transmitido da forma correta. Eu até iria, mas já não me dou esse trabalho porque não vale a pena. Já é a segunda vez que o prato foi. Ok, mas agora vamos pensar no seguinte. Se realmente nós queremos ter um impacto positivo na sociedade, e se isso é uma coisa que pode beneficiar aquele negócio, não deveria a Maria José ir lá falar de uma forma construtiva, não com medo da reação dela? Já aconteceu. Já aconteceu vir o chefe perguntar, está tudo bem, o almoço foi bem, não sei o quê. Eu disse, olha, foi bom, mas podia ter sido melhor, isto. Pois, eu até estava a falar, estava-me a lembrar onde é que foi. E eu falei no alho, eu sei que falei no alho, e ele disse, pois, mas a maioria dos nossos clientes não aprecia e pedem, até algum, eu acho que foi desculpa, até pedem para nem usar o alho, e eu fiquei assim. Mas pode não ser. Também a importância, por exemplo, quando nós somos seletivos. Vamos imaginar que tu és uma pessoa que dá muita importância, por exemplo, ao alho e ao sal. Não é o sal, ao alho. E tu dizes assim, quando pedes o prato, não perguntas se é temperado ou se não é temperado. Dizes assim, olha, gostaria de pedir para não se esquecerem de pôr alho, que é uma coisa que eu aprecio. Mas às vezes eu faço isso e não traz. Aí tu estás no teu direito de reclamar.
mas reclamar de uma forma construtiva. Claro, Tipo, eu pedi a coisa de uma forma, vocês trouxeram-me de outra, então eu sinto-me lesado. E aí tens que agir na hora, não é depois vires para o Google criticar, ou seja, tu não estás a dar a oportunidade para aquele negócio. Eu dei uma, não dou mais. Mas deste ao empregado, o empregado não é que cozinha. O empregado tem que chegar ao pé do chefe e dizer, olha... Zé, isso era o que deveria acontecer. Mas para te certificares que era isso que eu faria, para me certificar que estou diretamente na fonte, então eu dirijo-me à cozinha, porque sabes sempre onde é que é a cozinha em qualquer restaurante, pedir para, por favor, falar com o chefe, ou com a pessoa que está responsável pela cozinha, e dizer, olha, eu há bocadinho pedi isto assim, e a pessoa até pode dizer assim, olha, para isto até lhe falo para melhorar o seu negócio, para ter o feedback do cliente. Agora, eu não me sentiria bem chegar a uma rede social ou o Google ou um sistema de avaliação, e estar ali a destilar crítica negativa em relação àquele negócio quando eu não lhe dei a oportunidade de ele poder corrigir. Porque o funcionário pode não ter sido a pessoa a que transmitiu corretamente a mensagem. Mas devia. Zé, mas o que meus amigos, vamos por partes, Maria José. Entre o que deve ser e o que é, há uma diferença muito grande. Desculpa, se o restaurante fosse meu, o meu funcionário tinha a obrigação de fazer isso. Se não fizer, é despedido. Zé, mas isso é se fosse o teu restaurante. E há bocadinho disseste que somos todos diferentes. Então tu tens que pensar, uma coisa é aquilo que é a nossa expectativa, deveria ser desta forma. Mas se somos todos diferentes, então não tem que ser da forma como a gente pensa. É da forma como a pessoa que é responsável por aquele negócio pensa. Ou como os clientes condicionaram. Vamos imaginar que é verdade aquilo que o senhor disse. Os clientes podem ter condicionado aquele cozinheiro a cozinhar de uma determinada forma para agradar a maioria. Percebes? E está a ser crucificado porque a maioria gosta assim. Ou seja, tu não sabes. Mas lá está, se tu não tens os factos todos e não tens a oportunidade, ou não dás a oportunidade de a pessoa saber aquilo que tu pensas. Eu agora lembrei-me, acho que foi em Lessa. Sim. Naquele restaurante na praia, lembras-te? Um jantar que tivemos lá, ou foi de aniversário de casamento, fomos os dois. Estás a falar? Sim, eu sei. Não é? Veio tudo sem alho, couvinha refogada, maravilhosa. Quer dizer, o jantar poderia ter sido... Foi no dia dos namorados. Foi por aí? Não, foi no aniversário de casamento. Porque era dezembro, estava chuva, estava frio. Aí estava um tempo horrível. E o jantar estava ótimo. Eu lembro-me que foi, acho que foi, ou foi carne assada ou foi carne grelhada. Bem, estava tudo com aspecto. Fui a comer, não sabia nada. Eu detesto assim, pronto. E nesse que eu saiba nem disseste nada. Disse. Disseste? Disse sim, senhora. E acho que foi ao chefe, foi ele que veio depois no fim. Não estava muita gente. Estava um dia de inverno muito terrível. Temporal. E nós decidimos ir ali. Eu lembro-me, e depois, eu não sei se foi a ele, se foi ao funcionário, não sei. E ele responde... Funcionário que era aquele senhor João, eu lembro. Eu acho que foi o Sr. João, mesmo, porque já nos conhece também. É assim, o senhor João é empregado, não é chefe. Pois, eu sei. Mas eu acho que foi a ele que me queixei. Aliás, eu até mandei para trás, inicialmente, a couve toda. Disse, olha, desculpe lá, diga-lhe para meter um bocadinho de alho e azeite e vinagre e tal, porque isto não sabe a nada. E veio quase igual, portanto, as pessoas... E depois, quando é assim, já não estou para nada. Mas aí tu tens a escolha, não vais mais. Não vou mais. Agora, o que eu quero dizer é se tu dás a oportunidade ou não. Estás a perceber? E em relação às redes sociais, quando eu comento, ou quando me Te exaltas. não é exalto, quando me... Não é bem exaltar, antes de me exaltar. Quando te envolves. Quando estou ali envolvida e não sei o quê, se vejo que realmente penso um bocadinho e digo assim, não faz diferença eu estar aqui com isto, estou-me a chatear, estou-me aqui a aborrecer, depois ainda vem alguém em cima de mim e começam... Não estou para isso. Às vezes escrevo e depois apago. Eu vou-me embora, vou à minha vida e pronto, e acabou. Em relação a isso, eu vou dar um exemplo, porque tu já acompanhaste várias vezes e tu própria dizes assim, não ligues nada a isso, apaga o comentário, não sei o quê. Eu tive o meu primeiro comentário negativo no YouTube, mexeu muito comigo. E a Maria José, eu li, portanto, os meus comentários são todos aprovados manualmente, portanto, vocês comentam e fica retido para análise, porque eu costumo dizer às pessoas, mas que o Luís tem medo que alguém comente alguma coisa negativa que não controle. Não. O YouTube é meu, certo? No meu YouTube tem que haver ambiente positivo. Se alguém me vier com uma crítica construtiva, ela é aprovada.
Eu não apago comentários. Mas se alguém vem destilar veneno ou atacar outros grupos de pessoas que nem têm nada a ver com o meu trabalho, então aí é apagado. Ponto Sim, final. mas tens lá críticas menos boas que estão lá. Espera, deixa-me não vais direto ao ponto. Porquê? Porque é preciso saber tudo, Zé. Estás a ver? Se a tua pressa, se a tua urgência, por isso é que comentas. Tens que saber tudo. Então vamos lá. Alguém veio fazer uma crítica menos positiva em relação a um vídeo que eu produzi, isto pá, em 2016 ou 2017. Eu vejo aquele comentário, mexe muito comigo porque levei aquilo a peito. A pessoa está a falar para mim. E depois disse assim, espera lá, mas eu nunca falei sobre isto, nem nunca falei sobre isto. Esta pessoa, de certeza absoluta, que me está a utilizar a mim para, de alguma forma, exteriorizar uma opinião que tem sobre pessoas que falam sobre estas temáticas e acha que, como eu falo, por exemplo, de lei da atração, que sou mais um. Ou seja, que temos todos um sindicato dos profissionais de lei da atração e temos todos que falar a mesma coisa. Não, de todo. Eu nunca falei da mesma coisa dos outros. Ok? Então o que é que eu fiz? De uma forma respeitosa, eu fui dizer àquela pessoa, acho que era um homem, aquela pessoa, ponto por ponto, aquilo que ele me estava a mencionar e mostrar-lhe que portanto, aquilo não se aplicava a mim e que eu, inclusive, nem concordava com aquilo que ele estava a mencionar. Que ele alegava que eu tinha dito. E não, porque o vídeo não tinha nada disso. Eu depois até tomei o cuidado, porque tive contacto privado com ele, de mandar o transcript, portanto, mandar mesmo a legenda toda do vídeo para ele ver que em nenhum momento eu dizia aquilo que ele dizia, que ele alegou. É um dos meus maiores defensores até hoje. Portanto, eu de uma forma construtiva mostrei respeitosa, mostrei-lhe que ele estava errado. Não é que eu estava certo, é que ele estava errado. Eu não queria ter razão. Ele podia continuar a não concordar com aquilo que eu ensinava. Mas ele foi injusto e aquilo que ele me disse foi, Luís, eu estou tão cansado das promessas das fórmulas mágicas destes... Ele utilizou um nome depreciativo da lei da atração, que pensei, o Luís é mais um. Portanto, eu destilei veneno em cima de si, mas não era assim, você não merecia esse veneno, era outra pessoa que me vendeu um curso de 4.000 reais prometendo que eu num mês que ia ficar milionário. Pá, começou por aí. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tive aqui uma visão de que a pessoa se calhar estaria equivocada e depois a Maria José disse logo, apaga isso, não te chateias e não sei o que. Eu disse, não, porque eu tenho uma coisa. E aí pode ser uma virtude ou pode ser um grande defeito. Eu adoro desafios. Então, quando as pessoas me dizem que não é possível ou que é muito difícil, aí eu vou mesmo. Porque isso é uma maneira, lá está, é uma transmutação. Eu utilizo uma coisa que supostamente é impossível ou muito difícil para trazer combustível para eu aprender coisas novas, tornar-me uma pessoa diferente e conseguir concretizar aquilo. Então, quando isto acontece, é brutal. Então, eu, de uma forma educada, falei com aquela pessoa, a pessoa exteriorizou também que, no fundo, que foi injusta, e a partir daí foi uma pessoa que me ajudou imenso a chegar, por exemplo, ao núcleo de São Paulo, no Brasil. Porque é uma pessoa influente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu não tivesse, se eu fosse, tipo, está-me a atacar, vou atacar de volta. Mas quem é que você pensa que é? Como eu vejo muitos que perdem o controle, portanto há figuras públicas obviamente com milhões de seguidores. Se fosse comigo se calhar pagava. Pronto. Mas eu, por uma questão de respeito, porque tem a ver que lá está, eu quero é paz e amor, paz e sossego, é o que eu quero da vida, então eu tenho que comunicar e de alguma forma refutar aquilo que a pessoa me disse com um alinhamento de paz e sossego. Ou seja, para mim e para a pessoa, trazer também paz a ela. E pronto, e as coisas são resolvidas. Agora, eu vejo que é muito difícil quando eu tenho por hábito os 5 minutinhos no Facebook ou no Instagram ou no TikTok ou não sei o que, eu vou só ver o que é que se passa. É só muito. E vai, tumba, quando dá por ela, além de estar muito mais tempo, começa a ter esses estímulos. Porquê? Porque é isso que o prende lá dentro. É isso que faz com que os 5 minutos se tornem 45. Porque se for tudo paz e amor e gatinho, até os gatinhos, são postos, os gatinhos, os patinhos, os animais, com coisas engraçadas, os bebés. Tu às vezes passas horas com bebés, certo? O que é que eu quero dizer com isto? É tudo para nos manter agarrados. É como uma droga. E não é hipocrisia da minha parte eu estar a dizer isto, porque todos os dias eu utilizo as minhas redes sociais para comunicar com vocês, não é? Portanto, não é hipocrisia. Eu utilizo as redes sociais como uma ferramenta de trabalho para vos agregar valor. Até, quem sabe, para contrariar aqui um bocadinho esta tendência. Certo? E nem se está a falar das crianças e adolescentes. Se eu disse no início deste episódio que
Aquilo são ferramentas de manipulação e condicionamento mental que depois fazem com que nós andemos sempre irritados, sem paciência para nada, estressados, etc. Isto está a fazer a mesma coisa para os vossos filhos. Vocês chegam ao final do dia sem paciência para eles. Depois de um dia de trabalho e de uma sociedade tão estressada, estamos ocupados demais. E vocês me ocupam a vossa mente em vez de estarem a socializar humano com humano. A pessoa, não, vou destressar um bocadinho, vou para o sofá depois de jantar. Há ali pessoas reais à vossa frente, falem, comuniquem. Isso é que é a vossa maior rede social. Eu vou todos os dias às redes sociais, a uma específica, não interessa dizer qual, porque eu não quero ser tendencioso. Há uma rede social que eu vou, aliás, há uma segunda rede que eu tenho ido cada vez mais, que é o LinkedIn. Essa posso dizer, porque profissionalmente interessa-me e é completamente diferente do feed do LinkedIn. Só que é muito profissional demais. Mas o ambiente do LinkedIn é construtivo. Porquê? Porque estamos a falar de executivos que sabem que sem um plano, sem uma estratégia, nada se muda. Então não estão ali a destilar nada. É do género, deveria fazer-se isso e apresentam propostas, textos bem elaborados. Não ganham nada com isso. Isso sim é estar a fazer alguma coisa pelo assunto. Pronto. Mais uma vez dissemos que não íamos passar uma hora, já passamos uma hora. Enfim. Acho que demos aqui uma geral em relação a esta questão das redes sociais, em relação ao condicionamento mental, em relação à grande necessidade de nós termos de fazer aqui uma transmutação, ou seja, transformar esta necessidade muitas vezes intrínseca dentro de nós. Temos que ir ali, temos que ver o feed, temos que ver só o que é que o fulano publicou, temos que ver... Transformem isso em combustível para vocês resolverem os vossos problemas, alcançarem as vossas metas e terem a vida que desejam e que merecem. Porque vocês desperdiçam tanto tempo que poderiam estar a investir em vocês numa rede social a ver. É quase um sistema é um sistema vegetativo. Tu não estás a fazer nada, não é nada produtivo, é scroll, certo? E ao mesmo tempo estão a condicionar-te, parece que estão a mingar, como ela disse também, a questão do atrofiar. É a mesma coisa com o músculo. E nós iremos falar sobre a inteligência artificial, até porque eu tenho a inteligência artificial diretamente integrada no meu trabalho, portanto posso-vos dar na primeira pessoa aqui o testemunho. Nós temos que estimular o nosso cérebro, o nosso sentido crítico, a comunicação com as outras pessoas, a educação, o respeito. Isso é uma coisa que tem que se desenvolver, senão atrofia. Se nós virarmos agora, de repente, pessoas que achamos que temos direito a tudo e que não temos dever de nada, nós temos uma sociedade completamente destruída. E isso é o contributo que eu acho que eu e Maria José podemos dar com este episódio, é realmente de querer agregar valor e de vos pôr a pensar. Discutam, mais uma vez, no sentido construtivo, com os vossos parceiros, com os vossos filhos, com os vossos amigos sobre este tópico. Criem aqui uma massa em que vocês fogem da norma. Porque se dissermos assim, ok, a maioria das pessoas é toda feliz, vive vidas espetaculares e tudo isso, sabemos que isso é mentira, certo? Então, eu prefiro ser fora da caixa, como diz a Maria José, eu prefiro ser fora da caixa, talvez conviver com menos pessoas, até é contraditório, porque eu convivo com milhares de pessoas, não é? E dezenas de milhares de pessoas através das redes sociais, mas faço de uma forma seletiva. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade. E digo-lhe isto com total transparência. Se você está a acompanhar este episódio, se você costuma estar no podcast, seja este programa Os Santos da Casa, seja a Frequência da Cocriação, seja o Vida Sem Limites, que é extinto, é porque você é uma pessoa diferente e especial. Portanto, agradeço pela sua presença, aliás, agradecemos pela sua presença, porque mais uma vez temos aqui sempre um senso de comunidade e eu chamo cada um de vocês, carinhosamente, membros da família Luís Alves, não porque é o meu nome, mas porque Luís Alves é muito mais do que o nome de uma pessoa. É um conceito, é uma ideia, é uma ideologia, é uma forma de estar e você faz parte dessa forma de estar. Mais uma vez, guerreiros a remar contra a maré, mas a fazer alguma coisa. E sabe como é que começamos a mudar o mundo? É mudando quem nós somos. É mudando a nossa casa. Aí é que é a mudança. E depois isso vai-se propagando. Porque, mais uma vez, uma coisa que nós já dissemos no passado. Temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Não temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Temos que deixar filhos melhores para este mundo. E vejam bem como é que estão estas novas gerações. Eu não tenho nada contra estas novas gerações. Elas foram condicionadas de uma forma errada e não estão preparadas para saber viver. E é isso que me traz medo, por exemplo, em relação aos meus netos e às minhas sobrinhas. E ao afilhado. É em que mundo... O mundo está perfeito, nós temos uma qualidade de vida que nunca existiu na história da humanidade. Uma facilidade de acesso às coisas. E agora pergunto, e a qualidade das pessoas? Porque é tudo cada vez mais fútil. Porquê? Porque nasceram
numa era onde as redes sociais são o novo normal. E as redes sociais não são o normal. São a exceção. São uma ferramenta, são um mecanismo de marketing, de vendas e que está a fazer com que empresas que faturem bilhões, como dizem no Brasil, bilhões, não é? E nós somos o cliente. Nós somos a mercadoria. Pensem bem nisto. Porque isto mudou completamente aqui o chip ao G, como se costuma dizer aqui em Portugal, e a Maria José também já pensou nisso. Nós somos o produto, nunca se esqueçam. Portanto, tenham cuidado com isso. Então, para a semana volto com a frequência da cocriação. Não se esqueçam, podem estar aqui sentados nesta mesma mesa ou naquela lá atrás, através do Experience Day, luisalvesoficial.com. Também o curso Saindo da Matrix, e relembro também que neste momento que eu não estou a fazer mentoria e não irei oferecer mais mentoria, portanto por questões de agenda. Se quiserem fazer o meu programa de mentoria online, que é o curso 6 meses para transformar a sua vida, também tem através do meu site. Frequência da Cocriação é o projeto em que eu estou ativo todos os dias. É um projeto que tem como objetivo mudar o mundo uma pessoa de cada vez e felizmente nós estamos a sentir que estamos a ser bem-sucedidos, começando mais uma vez por os individuais, depois as famílias, depois os grupos e as comunidades. E você pode fazer parte desse grupo, a frequenciadacocriação.com, um valor simbólico de subscrição e tem acesso a uma biblioteca ilimitada ao longo de todo o ano. Está bem? Meus amigos, volto então para a semana eu, aqui a senhora do lado volta daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, que são 14, efetivamente, se formos concretos, são 14. 7 mais 7 são 14. Exato. Estão a ver aqui os conceitos da sociedade que, no fundo, é tudo baseado em areia, cai tudo, enfim. Nossa gratidão pela vossa audiência. Deixam sempre o vosso comentário aqui, o vosso feedback, o que é que acharam deste tópico, qual é a vossa opinião, qual foi a parte do episódio que mais vos marcou e que mais vos deixou a pensar. Isso é sempre muito enriquecedor. Já sabem, se estão a ver a partir do YouTube, subscrevam o canal, curtam e partilhem com os vossos amigos, e a mesma coisa a partir do Spotify, subscrevam para não perder um episódio. E inscrevam-se no Experience Day. Não se fala hoje no Experience Day. Falaste? Falei. Estão a ver como eu sou auditivo e estou sempre atento a tudo e ela não. Falar na cocriação. Pronto, está bem. Enfim. Obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Tenham uma semana abençoada. Um abraço. Uma boa semana para todos.